Gálatas 5:13. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Gálatas 5:13. Porque vocês, meus irmãos, foram chamados para a liberdade. Somente não deixem que a sua liberdade se torne uma oportunidade para a natureza pecaminosa, mundanismo, egoísmo. Mas por meio do amor, sirvam e busquem o melhor uns pelos outros. Pois toda a lei referente aos relacionamentos humanos se cumpre em um só mandamento: você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Isso significa que você deve ter uma preocupação não egoísta com os outros e fazer coisas para o benefício deles. Então, esse versículo está dizendo: você está livre agora. Deus, em sua graça, te libertou. Você está florescendo agora, caminhando em vida abundante. Agora você tem tempo, você tem liberdade, você não está mais preso, você tem energia, você tem uma grande capacidade para fazer tantas coisas que antes não podia. Muitos de vocês estavam presos em cadeias e nem conseguiam fazer coisas egoístas que queriam fazer. Você nem tinha energia para correr atrás de ambições egoístas. Você estava consumido com meditar em quão oprimido você estava. Você estava consumido com cansaço, lentidão, estagnação por causa dessa prisão, como se tivesse trancado numa cela. Mas agora Deus te libertou. Aleluia! Aleluia! Mas é tão importante agora que você está livre entender, sabe, que tem livre arbítrio, mas é muito importante fazer o que Deus está pedindo para você fazer com essa liberdade que ele te deu. É isso que esse versículo está dizendo. Você está livre agora. Você tem energia para correr atrás de ambições egoístas que antes não podia, mas não faça isso. Não use a sua liberdade para isso. Use a sua liberdade para amar os outros, para servir os outros. Aleluia. Glória a Deus. Agora é a hora de amar o seu próximo como a si mesmo. Agora é a hora. Como nunca antes, talvez você já esteja tentando fazer o seu melhor nessa área há um tempo. Você já é um crente há um tempo, talvez você esteja livre há anos. Mas agora é a hora, neste ano onde Deus está te chamando para se levantar e brilhar, para amar o seu próximo como nunca antes. Aleluia. Aleluia. Mateus 22:36 diz: Mestre, perguntando a Jesus, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você percebeu isso? Eu sei que muitos de vocês já ouviram esse versículo muitas vezes, mas esse versículo realmente me chamou a atenção, o versículo 39, mais do que nunca enquanto eu meditava nesse versículo. O segundo mandamento é igualmente importante. Muitas vezes, quando lemos esse versículo, podemos pensar que o número um é o mais importante e o número 2 é o segundo mais importante. Alguém aqui já leu esse versículo assim antes? Sim? E depende da tradução, mas essa tradução aqui traz uma revelação poderosa, que diz que o segundo mandamento não é secundário, mas é igualmente importante. Igualmente, ame o seu próximo como a si mesmo. João 21:15 diz: quando terminaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Agora, isso foi depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. E então ele apareceu aos discípulos. Ele apareceu a Pedro bem aqui, e Pedro já tinha voltado a pescar.
a fazer o que era seu trabalho anterior antes de ser discípulo de Jesus. Então Jesus o encontrou pescando. Ele o encontrou indo atrás do que ele queria, do que Pedro queria seguir. E ele disse: Você me ama mais do que estes. Você me ama, ou seja, você me ama mais do que esse trabalho. Você me ama mais do que esse trabalho que está fazendo, mais do que esse objetivo que está buscando. Você me ama mais do que o conforto que tem na pescaria. Você não tem que lidar com os fariseus aqui quando está pescando. Você me ama mais do que o conforto que esse trabalho de pescador te dá? E então Pedro responde: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: Alimente meus cordeiros. Então ele diz: Se você me ama, se você realmente me ama, se você realmente me ama mais do que isso que você está buscando agora, mais do que o que você quer fazer, mais do que esse trabalho, então alimente os meus cordeiros. O que significa alimente o meu povo. Ou seja, alimentar espiritualmente. Alimentar espiritualmente o meu povo. Ame eles. Se você me ama, você vai amar meu povo e vai servir meu povo. Então, esses dois versículos que acabei de ler, aquele sobre o segundo mandamento ser igualmente importante quanto o primeiro, de amar a Deus com tudo, aquele versículo e este aqui estão dizendo que amar a Deus é igual a amar pessoas. Amar a Deus é igual a amar as pessoas. Como amar a Deus? Ame as pessoas. O que significa amar a Deus? Ame as pessoas. Como mostrar a Deus que eu o amo? Ame o povo dele. Como derramar meu coração a ele? Ame o povo dele. Como tocar o coração dele? Como ser um homem e uma mulher segundo o coração dele? Ame o povo dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, muita gente acaba esquecendo disso. Este mandamento, o segundo mandamento, a importância de amar pessoas. E eu já mencionei isso antes, mas muitas pessoas hoje em dia estão tão focadas em relacionamento com Deus, mas não estão tendo a revelação ou estão esquecendo essa parte do coração de Deus, o coração completo dele, que é pelas pessoas. Então, orar e ler a Bíblia, isso não significa nada se você não estiver amando pessoas. E há um versículo que diz que se você faz todas essas coisas, se você prega muito bem, se faz milagres e tem uma fé gigante como uma montanha, mas não tem amor, não tem amor pelas pessoas, então você é como um sino barulhento. Se você está apenas lendo a Bíblia e orando e adorando, mas não ama pessoas, não ama pessoas de verdade, você não está mostrando amor a Deus. Amar a Deus é amar as pessoas. Ponto final. Então, é muito importante que você compreenda esse aspecto do coração de Deus. Como compartilhei na semana passada, cresça no conhecimento de Deus, do amor dele pelas pessoas. É assim que você será capaz de amar a Deus de verdade e cumprir seu propósito. Como amar melhor as pessoas? Bem, você precisa renovar a sua mente com a verdade. Você precisa renovar sua mente, antes de tudo, com a verdade de que você precisava de Jesus. Você era um pecador. O que você fez no seu passado? Sem Jesus? Você lembra? Quando você vê outras pessoas agindo de forma imoral, com comportamento ruim, você precisa lembrar que você já foi assim. Talvez o comportamento ruim delas seja diferente, mas você já foi como elas de alguma forma.
Você também precisa lembrar, número um, que o diabo está por trás de todo tipo de mal neste mundo. Quando as pessoas fazem coisas ruins, elas estão sendo influenciadas pelo diabo. Elas não fazem coisas ruins por conta própria, simplesmente porque são más por natureza, porque apenas são más e é isso. Elas fazem coisas ruins porque foram influenciadas pelo diabo, porque há um ataque estratégico enviado a elas pelo diabo para enviar pensamentos maus a elas, para enviar emoções más, emoções negativas. E elas não perceberam, mas foram enganadas pelo diabo. Ele falou com elas, elas ouviram e seguiram aquela voz. Elas pensaram que eram elas mesmas. Elas pensaram que era só o certo a fazer, porque era o que sentiam com muita força. Mas a realidade é que era o diabo. Você precisa lembrar que o diabo está por trás de tudo. Você precisa lembrar que muitas pessoas não estão no mesmo lugar onde você está agora. Elas não receberam a graça que você tem agora. Deus, na verdade, quer usar você para liberar essa graça sobre elas, para mostrar a elas o amor, a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Elas estão vivendo a estação que você já esteve no passado, só estão numa estação diferente daquela que você já viveu. E houve pessoas que olharam para você com olhos de amor, o amor de Deus, e te viram não como o mundo te via, não pelo que você merecia, mas com graça, o amor e a compaixão de Jesus. E essas pessoas foram vasos de Deus que, no fim, te conduziram à salvação, para que você tenha uma eternidade no céu e que você esteja livre do inferno, do tormento e das correntes do diabo aqui na terra agora mesmo. Amém? E então, essas pessoas que você vê fazendo coisas ruins, o mal mais extremo, ou talvez só alguém próximo que te irrita, são irritantes às vezes, têm comportamento egoísta, descontam em você às vezes, não importa o nível de mal das ações que não são como Cristo, isso está sendo influenciado pelo diabo. E quando você consegue lembrar disso e se revestir de novo eu e ver as pessoas com olhos espirituais, com os olhos de Deus, você vai se irritar com o diabo e não com as pessoas. Você vai odiar o diabo, não as pessoas. Aleluia. E então você vai enxergar com clareza que você também já foi influenciado pelo diabo. Você vai lembrar que você já foi influenciado pelo diabo. Mas o poder de Jesus é maior e você só precisava de resgate. E esse resgate veio de Jesus. Jesus através de um vaso que ele usou. E então você começa a ver as pessoas com a verdade, com o que realmente é. Você começa a ver que as pessoas precisam de resgate da influência do diabo, das correntes do diabo que foram colocadas sobre as vidas delas. Elas precisam ser resgatadas e você pode fazer parte do resgate delas, da salvação delas. Então, é uma mentalidade tão diferente ver alguém de forma carnal. Se elas fazem o mal, você as odeia, você não consegue perdoar, você guarda amargura, você tem pensamentos negativos sobre elas e você as vê como más, como pessoas ruins, mas quando você vê no reino espiritual, você não vê nada disso. Você vê uma pessoa que está perdida, que está presa, que foi influenciada pelo diabo, como você também já foi, talvez de forma diferente, mas você já foi como elas, e elas precisam ser salvas, e você é como um salva-vidas que pode ajudá-las a serem salvas. É muito diferente, é uma perspectiva completamente diferente, é como noite e dia. E precisamos lembrar, eu compartilhei isso semana passada. Se você não estava aqui semana passada, assista a mensagem, mas eu compartilhei que há um versículo que diz: você deve se revestir do novo eu. Você deve se revestir de novo eu, você deve renovar sua mente com essa revelação que eu estou compartilhando com você. Muitos de vocês já têm, mas talvez não estejam pensando nisso todos os dias. Você precisa se revestir do novo eu, você precisa renovar sua mente com essa verdade do reino espiritual. Deve ser automático. Se alguém faz algo ruim, seja com você ou em algo que você viu no noticiário ou algo distante, deve ser automático que você odeia o diabo e não a pessoa.
Ah, essa pessoa está oprimida, ela precisa de Jesus. Essa pessoa está enganada, ela precisa de Jesus. E a paixão no seu coração deve ser servir mais a Deus, amar mais o povo de Deus, sabendo que você realmente pode fazer a diferença para que haja menos mal no mundo. Se você for um vaso de Jesus, então Jesus pode resgatar essas pessoas. Amém? Profeta Jordeve, meu pai espiritual, eu fui à igreja dele e um dos dias mais transformadores da minha vida foi quando fui lá uma vez onde estava acontecendo uma libertação em massa, e eu nunca tinha visto uma libertação em massa acontecer na minha vida, e eu vi meu pai espiritual andar na autoridade de Cristo como nunca tinha visto em toda a minha vida. E era como se a Bíblia tivesse ganhado vida, porque demônios estavam se manifestando por toda a parte. Demônios como pipoca estavam falando pelas pessoas, estavam gritando pelas pessoas, e ele simplesmente andava naquela autoridade firme de Cristo, como se estivesse tratando com a coisa mais séria possível com o diabo, que eu já vi. Tipo, assunto muito sério. Tipo, não deixar o diabo escapar mantendo aquelas pessoas em cativeiro. Foi isso que eu vi no rosto dele, era tanta seriedade, tão feroz como um leão. E eu vi o leão de Judá no meu pai espiritual, eu vi o coração de Jesus com essa ferocidade, com esse estou tratando de assunto sério com o diabo. Você precisa sair dessa pessoa, essa preciosa filha ou filho de Deus. Você não pode mais atormentá-lo. Foi simplesmente isso, imediato, sabe? Só isso, essa pessoa precisa de resgate. Pá, 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 pá. Você precisa sair, demônio. Saia, saia. E os demônios saíam tão rápido. E os demônios que eu vi se manifestando nessas pessoas, eles falavam pelas pessoas. Alguns deles falavam pelas pessoas, alguns deles revelavam seus planos. Tipo, teve um demônio que falou de dentro de uma mulher: eu estou influenciando ela a dormir com várias pessoas para que ela contraia HIV. O demônio falou isso. Esse era o plano dele, a missão na vida dessa mulher. Outro demônio falou de dentro da mulher: tenho tentado matar ela assim, assim e assim. E eu não lembro dos detalhes agora, mas ele descreveu diferentes formas e agora eu coloquei uma pedra na garganta dela e quando meu pai espiritual ordenou que o demônio saísse, uma pedrinha do tamanho de uma unha saiu da garganta dela e eu vi com meus próprios olhos. Mas eu nunca tinha visto antes o reino espiritual sendo exposto assim. Eu nunca tinha visto o quão mal o diabo realmente é. Eu nunca tinha visto o quanto o diabo está ocupado atormentando pessoas. Eu nunca tinha percebido isso. Nunca tinha tido essa revelação até aquele momento. Mas meus olhos espirituais se abriram para ver o quão mal o diabo é. E isso me deu tanta compaixão pelas pessoas. Foi como se, daquele dia em diante, eu tivesse mudado. Foi uma combinação de ver o quão mau o diabo é, como nunca antes, mas também ver o quão grandioso, feroz e compassivo Deus é. O amor dele pelas pessoas. Porque eu vi isso, sabe? Não havia hesitação. Era só meu pai espiritual expulsando demônios após demônios, pessoa após pessoa, pá, rápido, com tanta seriedade, com tanta ferocidade. E eu nunca tinha visto a paixão de Deus, a ambição e o compromisso dele de resgatar o povo dele daquele jeito em toda a minha vida. E eu lembro daquele dia, foi assim que meus olhos espirituais se abriram. Número um, eu vi Deus libertar pessoa após pessoa através do meu pai espiritual com tanta facilidade. Eu percebi que antes eu tinha perguntas tipo: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque, claro, Deus trabalha tudo para o bem. Mas tem algumas coisas que são tão difíceis de entender, tipo, coisas horríveis em que você nem consegue ver o bem de forma alguma, sabe? Como crentes, como crentes, muitos podem ter essa pergunta, mas essa pergunta desapareceu completamente da minha mente naquele dia e nunca mais voltou. Nem era como se eu estivesse questionando a Deus nisso, nem era como se eu estivesse duvidando do coração dele. Eu nunca tinha questionado a bondade dele antes desse momento, mas era como se fosse confuso.
Não era claro para mim, mas naquele dia ficou cristalino, porque eu vi Jesus libertar pessoa após pessoa da opressão demoníaca através do meu pai espiritual. Ficou completamente claro que Deus tem o poder de libertar e curar todo mundo. E Ele quer curar e libertar todo mundo. Ele quer curar e libertar todo mundo, é só que ele tem uma forma de agir. Ele é tão fiel à palavra dele, ele não age fora da palavra dele, fora dos princípios dele. O que eu quero dizer é, ele não se curva à vontade das pessoas. As pessoas querem as coisas fáceis e confortáveis, então elas querem milagres de forma fácil e confortável. Mas Deus tem os princípios dele pelos quais os milagres acontecem. E isso é pela fé e se posicionar onde o poder de Deus está se movendo e por ele colocar unção em vasos e agir através desses vasos enquanto eles andam na autoridade em Cristo. E o restante dos princípios do reino das chaves, você pode encontrar todas essas chaves na minha playlist do YouTube Como Receber e Manter a Libertação Completa. E também no meu livro Desbloqueie Sua Libertação, eu compartilho todas essas chaves lá. Mas essas são duas chaves enormes: fé e Deus agindo com poder através de um vaso. Então, se posicionar para estar ali para receber. Então, meus olhos se abriram neste momento porque eu também nunca tinha visto o amor de Jesus e o caráter de Jesus como eu vi através do meu pai espiritual. E eu também nunca tinha visto milagres acontecerem, o poder de Deus se mover. Como eu vi através do meu pai espiritual. Nunca tinha visto a Bíblia ganhar vida aparecendo a igreja de Atos, como eu vi através do meu pai espiritual e na igreja do meu pai espiritual. Então tudo se encaixou naquele momento, clicou naquele dia. Deus quer agir com poder e curar e libertar cada pessoa, mas você tem que vir até Ele, não do seu jeito, você tem que buscá-lo. Você tem que buscá-lo não da maneira que você quer buscá-lo, mas buscá-lo do jeito dele, seguindo os princípios deles que estão na palavra dele, que exigem humildade para ter revelação da palavra. Tudo fez sentido naquele momento. E daquele momento em diante ficou tão simples na minha mente a bondade de Deus, o amor de Deus. Deus ama todo mundo. Ele quer curar e libertar todo mundo. Alguém tem opressão? Alguém tem enfermidade? Eles só precisam buscar Jesus, não de qualquer jeito, não indo a uma igreja morna e seguindo a doutrina deles, mas realmente buscando o coração de Deus, realmente se humilhando. Isso é buscar a Deus, se humilhar, tornar-se como uma criança. Eu preciso de ti, Deus. Não, eu já entendi tudo do jeito cristão. Eu preciso de ti, Deus. Eu me humilho e te busco. Então me mostra onde ir para te encontrar. Direciona meus passos para onde eu possa te encontrar e encontrar a tua plenitude. Aleluia. Ficou tão simples e claro para mim naquele dia. E eu vivo nessa mentalidade e nessa revelação desde aquele dia. E eu vejo as pessoas de forma tão simples. Em todo lugar onde eu vou, eu vejo as pessoas assim. Oh, eles precisam de Jesus, eles precisam do poder dele. Se elas vierem com fome, se elas vierem buscando a ele, Deus iria libertar e curá-las super rápido. E se elas apenas se rendessem, elas realmente fossem sérias quanto a manter a libertação delas aplicando esses princípios de Deus que ele deu na palavra, mas precisamos da revelação dele, do vinho novo. Então, elas manterão a liberdade delas. Elas vão caminhar em vida abundante, fácil, simples, preto no branco. Amém? Então, naquele dia, meu amor pelas pessoas cresceu como nunca antes. Número um, porque eu vi o amor de Deus pelas pessoas, significando assunto sério para expulsar o diabo das vidas das pessoas, com essa compaixão feroz, como um leão, pelas pessoas. Eu vi isso demonstrado através do meu pai espiritual, pela unção. Mas número dois, vendo quão mal é o diabo e vendo que, uau, é realmente assim, tão simples, preto no branco. Qualquer comportamento ruim que alguém tem, qualquer coisa ruim que alguém faz, é porque foi influenciado pelo diabo. Agora, as pessoas têm livre-arbítrio, mas muitas pessoas não têm os olhos espirituais abertos.
Então, elas sentem uma emoção forte e ficam confusas. Elas sabem que é errado, mas é como se algo estivesse dominando elas. Então, elas fazem algo errado, elas pecam, e muita gente não tem os olhos espirituais abertos para saber o quão real o diabo é nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Como o que você sente e pensa muitas vezes vem do diabo. Vem literalmente enviado do diabo para tentar te influenciar e te puxar numa direção e te fazer algo ruim. Muita gente não sabe disso. Então, claro que elas não vão estar equipadas para vencer os planos do diabo na vida delas. Claro que elas vão pecar. Claro que elas vão fazer algo ruim. Os olhos delas ainda não foram abertos. O que você espera? Também temos que ter muita graça pelas pessoas, porque muitas pessoas não tiveram o passado que você teve. Se você teve um passado difícil, se você teve pais abusivos, se passou por traumas, abusos quando crescia, bullying, coisas realmente difíceis, então geralmente você provavelmente vai ter mais facilidade para ter compaixão pelas pessoas, empatia pelas pessoas. Mas aqueles de vocês que não tiveram esse passado, aqueles de vocês que tiveram mais graça na infância do que outros, você tem que fazer um esforço maior para ter compaixão pelas pessoas. Você tem que renovar sua mente sobre como o diabo tem agido na vida das pessoas e isso moldou elas e isso fez delas quem são hoje. Não que elas escolhem ser assim, que elas querem ser assim, amém? Eu sei que meus pais, eu tive a infância mais incrível. Eu não poderia ter pedido uma infância melhor, eu não poderia ter pedido pais melhores. Eles amam Jesus e eram parecidos com Cristo. Eles eram e ainda são tão puros. E eu sei que isso é uma das maiores razões pelas quais eu não me desviei. Mesmo que no ensino médio e na faculdade eu tenha vivido de forma morna em algumas áreas da minha vida, eu não me afastei muito da vontade de Deus. E eu sei que foi por causa dessa graça da minha criação. Então, eu lembro dessas pessoas que fazem coisas más, que talvez eu não tenha feito coisas tão más assim. O passado delas provavelmente foi diferente. Provavelmente houve muitas portas abertas fora do controle delas, que elas mesmas não abriram, que permitiram que o inimigo influenciasse elas muito mais do que o diabo conseguiu me influenciar. Então, claro que elas estão se comportando assim. Claro que estão pecando assim. Elas precisam encontrar o poder de Deus e o amor dele para que os olhos delas se abram, para poderem escolher Jesus e então continuarem escolhendo Jesus, para serem equipadas, para ter vitória sobre o diabo e não deixar o diabo influenciá-las mais. Sim, então, estou compartilhando como amar as pessoas. Você tem que se revestir do novo eu e renovar sua mente com relação ao reino espiritual, à realidade espiritual. Se alguém se irrita com você, se alguém não é tão gentil com você, pode ser que tenha tido um dia ruim. Pode ter sido um ataque estratégico do diabo contra essa pessoa naquele dia. Lembre disso. Renove sua mente com isso. E então você vai conseguir amar essa pessoa, em vez de dar a ela o que ela merece e revidar olho por olho. Você tem que renovar sua mente e ver no reino espiritual. Amar as pessoas significa amar todo mundo. Quando Deus diz: se você me ama, alimente meus cordeiros. Quando Jesus diz isso, o segundo mandamento é tão grande quanto o primeiro. Ame as pessoas como a si mesmo. Ame as pessoas como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é o que significa o seu próximo. Isso é o que significa cordeiros. Isso significa as pessoas que você deve amar. Todo mundo. Aqueles que são legais com vocês, seus amigos, sua família da igreja
e seus inimigos, aqueles que te tratam mal e desconhecidos. Somos chamados a amar todo mundo. E dentre essas pessoas que somos chamados a amar, a maioria delas nós nunca conheceremos. São desconhecidos. Mas nós somos chamados a amá-los. Não apenas amar nossos amigos, não apenas amar os que conhecemos, mas todo mundo. Como amamos todo mundo? Servindo a Deus, alimentando os cordeiros. Ele está dizendo isso a Pedro. Pregue. Esse era o chamado específico de Pedro como apóstolo: pregar e andar em sinais, maravilhas e milagres. E alimentar espiritualmente, regularmente, sua congregação, seus discípulos, os membros da igreja dele, seus discípulos. Mas alimentar as ovelhas tem formas diferentes para cada pessoa. Pode ser resumido assim: servir a Deus, fazer a obra de Deus, contribuir com a obra de Deus. Amém? Por exemplo, talvez você não seja chamado para ser apóstolo como Pedro foi chamado. Talvez você não seja chamado para pregar sermões. Mas sabe, nós temos uma equipe de edição aqui na Igreja 5F e eles estão trabalhando tão duro todo dia. Eu vejo eles com meus próprios olhos. Eu me comunico com eles por horas todos os dias para editar esses vídeos com excelência, os sermões e os trechos curtos das mensagens, para que muito mais pessoas possam ser alimentadas. Muito mais do que as centenas que estão aqui e as que estão assistindo online. Para que muito mais sejam alimentados. Então, aqueles que estão editando e vocês que estão compartilhando os trechos nas suas redes sociais, o que vocês estão fazendo? O que eles estão fazendo? Alimentando as ovelhas. E precisamos de excelência para o reino de Deus. É assim que mais pessoas são alcançadas. Porque quando colocamos algo mal feito, quem vai querer assistir? É assim que somos a luz do mundo. Ser luz significa ter excelência e um padrão elevado. Significa estar atento ao padrão do mundo nos dias de hoje. Então temos que garantir que temos uma câmera com boa qualidade. Precisamos garantir que estamos fazendo tudo certo para não perder a qualidade quando postarmos, sabe? Temos que nos importar com essas coisas para que mais pessoas assistam ao vídeo e não desviem o olhar porque julgam o livro pela capa. As pessoas julgam sim o livro pela capa. Temos que garantir que a nossa capa esteja boa, certo? Temos que fazer tudo o que pudermos para ajudar as pessoas a se manterem focadas. As pessoas estão sendo puxadas para todos os lados nesse mundo. Tantas coisas que podem assistir, tantos vídeos, tantas atividades. E nessa era das redes sociais, da internet, e agora da inteligência artificial, há tantas coisas com as quais podemos ocupar nossas vidas. Então precisamos elevar o padrão nessa área também, para garantir que tudo tenha excelência, para atrair o maior número de pessoas para capturar a atenção delas. Amém? Mas até mesmo estar nesse lugar aqui é um lugar de excelência. É um lugar com mais excelência do que onde estávamos no passado, e isso importa. Está atraindo mais pessoas para virem e ver, e não apenas isso, mas para ajudar as pessoas a verem. Aqui é um lugar de onde posso receber, aqui é um lugar onde posso crescer. Sabe? Há estações para tudo. Mas há pessoas que, na mente delas, querem fazer parte de uma igreja, mas ela precisa parecer uma igreja. Se a gente ficar para sempre no campo aberto, vamos perder pessoas que não estão vindo porque veem aquilo como um evento, mas não como uma igreja, um lugar onde podem crescer, um lugar onde podem ser equipadas, um lugar onde podem ter cobertura. Amém?
Então, essas coisas importam. Ter um espaço como esse para adorar a Deus e pregar a palavra que vai alcançar milhões. Isso importa. Aleluia. Mas custa cerca de US$ 15.000 por semana para estarmos aqui, para estarmos nesse local, para pagar a transmissão ao vivo e os custos com câmeras e todas essas coisas envolvidas. A iluminação, o áudio. Temos alguém cuidando do som para que a transmissão ao vivo soe bem em outra sala. Então, vocês que contribuem, vocês estão alimentando as ovelhas. Não sou só eu alimentando as ovelhas, pregando a palavra. É tudo o que faz com que a pregação da palavra e o ministério de Jesus avancem. Isso é alimentar os cordeiros. Alimentar o maior número possível de cordeiros. Amém? Aleluia. Atos 13:22. Mas Deus removeu Saul e o substituiu por Davi, um homem sobre quem Deus disse: Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração. Ele fará tudo o que eu quero que ele faça. Então, aqui temos outra definição do que significa amar a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, ele realmente amava a Deus. Não era só religiosamente amar a Deus com palavras, mas sem ações. O coração dele era voltado para o de Deus, ele realmente amava a Deus. Mas essa escritura nos dá uma definição, outra definição, mais sentido sobre o que significa amar a Deus. Diz: Ele fará tudo o que eu quero que ele faça. Ele é um homem segundo o meu coração. Isso é o que significa ser um homem segundo o meu coração. Em outras palavras, ele fará tudo o que eu quero que ele faça. Então, amar a Deus é obedecer a Deus. Diz em 2 João 1,6: E o amor é este, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Isso é amor verdadeiro por Deus, que você ande em obediência aos seus mandamentos. Então, agora temos a definição do que é amar a Deus: amar as pessoas e obedecer a Ele. Eu gosto de dizer que a linguagem do amor de Deus, a forma como mostramos amor a Ele, é obedecendo. A linguagem de amor dele é obediência. Então, agora quero compartilhar com você três áreas principais de obediência a Deus. Tipo, como definir o que é obedecer a Deus. Número um, passar tempo com Deus. Na palavra, na oração, falando com Deus todos os dias, adorando Ele, tendo intimidade com Ele. Esse é o primeiro aspecto da obediência a Deus. O segundo aspecto da obediência a Deus é ser espiritualmente maduro. Isso é uma escolha. Como ser espiritualmente maduro? É ser um verdadeiro discípulo. Não alguém que vai só à igreja, não apenas alguém que frequenta a igreja, não apenas um cristão de nome, mas um discípulo. Um discípulo é um aprendiz, é um estudante humilde, como uma criança. Então, ser discípulo é estar plantado na igreja onde Deus está te chamando para estar plantado. Ser um filho ou filha espiritual sob o pai ou mãe espiritual que Deus está te chamando para estar plantado. Assim como Timóteo e outros discípulos estavam plantados sobre o apóstolo Paulo, assim como Eliseu estava plantado sob Elias, e ser discípulo dos ensinamentos do seu líder ou líderes espirituais. Receber os ensinamentos no coração, aplicar esses ensinamentos, aplicar os princípios. Os princípios servem para te equipar e ser espiritualmente maduro. Os princípios, os ensinamentos que são liberados.
O ensino, o equipar que é liberado é para te ajudar a vencer os planos do diabo. Como ter vitória sobre os planos do diabo. Isso abre seus olhos espirituais para que você se torne espiritualmente maduro. Porque Deus quer ver você crescer, ele não quer te ver como um bebê. O diabo é tão pequeno e fraco, ele está debaixo dos nossos pés. Mas temos que ser discípulos para aprender como vencê-lo, mesmo sendo menor. Senão, ele não vai parecer menor. Ele vai parecer maior do que você pode suportar. Vai parecer mais poderoso do que você, como cristão. Mas quando você se torna um verdadeiro discípulo e então Deus pode abrir seus olhos espirituais, você vem com o coração como de criança para ouvir os ensinamentos onde está plantado e aplica os princípios na sua vida. Você se torna esse gigante espiritual, um gigante da fé. Olhos tão abertos no reino espiritual, entendendo como o reino espiritual funciona, entendendo os planos do diabo e sabendo como derrotar esses planos, como ter vitória toda vez. Então Deus quer ver você crescer. Não é difícil fazer isso, você tem que obedecer e ser um discípulo. E ele quer ver você crescer, porque se você não crescer, você não vai cumprir o seu chamado nessa terra. Você não vai levar outros a Jesus. Pelo menos não na capacidade que você foi chamada a cumprir, se você não crescer. Por isso, ser espiritualmente maduro, você precisa ver isso como obediência a Deus e amor por Deus. É por isso que até quando eu oro, eu sou cuidadosa com o que eu digo. Eu não quero decepcionar a Deus. Eu sei o que é certo. Eu não quero reclamar quando eu sei que Deus é bom e Ele está no controle. O tempo dele é diferente do meu, mas é melhor. E Ele permite tudo para o nosso bem. E precisamos passar pelo fogo refinador. É para o nosso bem. Então, se tem fogo refinador, tempos desconfortáveis agora, se eu estou num vale agora, é para o meu bem, é necessário para cumprir a promessa, para ver a promessa se cumprir. É necessário para caminhar no meu chamado. Então, é espiritualmente tolo reclamar com Deus uma palavra sequer. Então, eu não reclamo com Deus. O mais perto que cheguei a reclamar com Deus nos últimos 8 anos, desde que meus olhos se abriram, como descrevia você, por exemplo, uma das grandes formas foi indo à igreja do meu pai espiritual. O mais perto que cheguei de reclamar, e nem considero como reclamação, foi tipo: Jesus! Tipo, ai, não, eu não quero isso, eu não quero esperar mais. Sério, Deus? Era o que eu sentia no meu coração, mas foi só Jesus! Isso foi o mais perto que cheguei de reclamar, de verdade. E eu nem considero reclamação, mas eu mesma me surpreendi depois. Uau! Mas imediatamente eu disse: Obrigada, Senhor, eu confio em ti. Confio em ti. Teus caminhos são os melhores. Só me dá a graça para lidar com isso. Me dá a graça para ter paciência, Senhor. Me ajuda. Eu preciso da tua força, eu preciso da tua força para ter contentamento aqui. Mas porque eu entendi isso. Obedecer a Deus é ser espiritualmente maduro, não ser um bebê, não ser uma vítima. Não fingir que não sabe quando Deus, em sua graça, já te revelou a verdade. Deus é bom, Deus é fiel. Os caminhos de Deus são os melhores, ele sabe mais do que a gente. Coloque isso dentro de você. Não tem por que reclamar. Não tem mesmo. Não faz nada além de atrapalhar o seu crescimento. Não faz nada além de abrir a porta para o diabo, porque ele ouve você falando na frequência dele, a frequência da negatividade no reino espiritual. Coloque isso na sua mente. Como mostrar amor a Deus, como obedecer a Deus, é crescer. Escolher ser espiritualmente maduro. Escolher andar na verdade que Deus te revelou. Escolha ser um guerreiro de avivamento. Escolha vestir a armadura de Deus. Pegue o escudo da fé. Pegue a espada do Espírito. Ação aqui, palavras de ação aqui. São ações. É uma escolha vestir a armadura de Deus. É uma escolha obedecer a Deus. Rejeitar o diabo. Renovar sua mente com a verdade. Falar apenas palavras de vida é uma escolha. Entenda isso com clareza. Isso é obediência a Deus. Isso é mostrar amor a Deus. Isso é o que Deus considera como amor, ser espiritualmente maduro. Amém?
Então, a terceira área principal de obediência a Deus é amar as pessoas. Então, número um, seu relacionamento com Deus, passar tempo com Deus é obediência. Número dois, ser espiritualmente maduro. E número três, amar as pessoas. Apenas três coisas que você precisa pensar. Mas você deveria renovar sua mente com essas três todos os dias. Eu quero amar a Deus hoje. Como eu amo a Deus. Passe tempo com Ele, seja espiritualmente maduro. Tome essa decisão de renovar sua mente, de andar na verdade, de andar em autoridade sobre o diabo, de escolher louvar a Deus em toda circunstância e agradecê-lo. Amém? E número 3, ame as pessoas. Isso deveria estar na sua mente todos os dias. Isso deveria ser sua intenção todos os dias. Haverá oportunidade para fazer essas três coisas todos os dias. E se algum dia você não interagir com ninguém, porque isso pode acontecer, talvez você trabalhe de casa, talvez você viva sozinho. Como amar as pessoas? Fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é tão importante quanto demonstrar amor diretamente a alguém. Tão importante quanto. Como eu faço a obra de Deus? Use suas redes sociais, compartilhe as boas novas. Compartilhe os vídeos, há tantos vídeos que você pode compartilhar. Você pode amar pessoas todos os dias. Aleluia! Com facilidade, rapidamente. Glória a Deus. Quando você faz essa intenção de amar as pessoas todos os dias, amar pessoas por obediência, eu sei que preciso amar pessoas hoje. Como posso amar hoje? Ao fazer essa intenção, o Espírito Santo vai te revelar, você vai ouvir a voz dele te guiando sobre como amar as pessoas. Amém? Sobre como servi-lo. Isso também é muito importante. Outra forma importante de amar pessoas é renovar sua mente com essa verdade, que amar pessoas e amar pessoas servindo a Deus na obra dele, é a coisa mais urgente e importante de todo mundo. De todo mundo, porque você não sabe qual dia será o último dia de alguém nesta terra. Quantas pessoas existem no mundo? Eu nem sei. Bilhões, né? Bilhões? Quantas? 8 bilhões? A gente pode pesquisar isso depois, provavelmente tem estatísticas. Também podemos procurar depois quantas pessoas morrem por dia. Eles têm essas estatísticas. Eu não sei agora, nem pensei em procurar. Alguém sabe? 7.000 por hora. Obrigada. 7.000 por hora. 7.000 pessoas por hora. Então estamos aqui e vai haver quase 20.000 pessoas que vão morrer enquanto estamos aqui. E para onde elas vão? Céu ou inferno? E todos nós temos um papel aqui na Terra. Todos temos a chance de ajudar a conduzir pessoas para o céu, para Jesus. Você é importante assim. O que você faz é importante assim. Tem esse valor. Então, a gente não sabe quem entre essas 20.000 pessoas nas próximas horas vai partir. Mas a gente com certeza pode alcançá-las. Essas pessoas, tipo, agora mesmo, se for a hora delas, se for o tempo de Deus para elas, agora mesmo elas podem receber Jesus, agora mesmo, através da tela. E eu oro para que você receba Jesus agora, se isso for com você. Entregue sua vida a Ele agora. Entregue a sua vida a Ele, renda-se a Ele. Diga: Eu escolho você, Jesus, eu entrego a minha vida a você, Jesus, eu me rendo a você, Jesus. E você será salvo. Aleluia. Mas, quando você pensa no impacto que temos aqui na Igreja 5F, é um impacto grande, não sou só eu que tenho impacto. Existem cerca de 2 milhões de seguidores e inscritos em todas as páginas nas redes sociais, quase 1 milhão só no meu canal do YouTube. E isso é só contando quem apertou o botão de seguir, se inscrever. Mas há milhões por aí, eu nem sei o número exato, pode ser até bilhões,
que um vídeo da Igreja 5F vai aparecer na página deles. Então é realmente louco pensar que milhões e milhões estão sendo alcançados através dessa obra de Deus. E são pessoas novas todos os dias que nunca viram isso antes. Algumas dessas pessoas, o último dia delas aqui pode ser amanhã, hoje, pode ser daqui 2 dias. E Jesus pode salvá-las através de nós, bem a tempo. Você está vendo a urgência? Que precisamos ter um coração voltado para as almas? Porque é através de nós que Deus alcança as pessoas. Essa é a principal forma de alguém ser salvo. Cada um de vocês, eu acredito, cada um de vocês teve pelo menos uma pessoa que Deus usou que foi um vaso de Deus. É verdade isso para alguém? Que pelo menos uma pessoa foi um vaso de Deus que plantou uma semente que te levou a crer e entregar sua vida a Jesus. Levanta a mão se foi você. Nos comentários escreve: fui eu. Sim, é todo mundo. Todo mundo. Mesmo que você nem perceba, pode ser que você diga: "Não, não foi comigo". Mas provavelmente você passou um canal um dia, alguém estava pregando na TV só por um segundo e Deus plantou uma semente ali. Alguém que você nem sabia que era cristão mostrou o amor de Deus e plantou uma semente e você nem sabe. Mas havia uma luz naquela pessoa que te levou no fim das contas até Jesus. Estamos falando de eternidade. Eternidade. As pessoas vão para o céu ou para o inferno. E nós temos a escolha de conduzir pessoas ao céu ou ao inferno. Nós temos essa escolha, podemos literalmente levar pessoas a Jesus, conduzi-las à eternidade no céu, simplesmente amando elas, servindo a Deus. Ah, não é só sobre a vida após a morte. Muitas pessoas já vivem no inferno aqui na terra agora. Deus não quer que elas continuem presas pelo diabo, oprimidas por demônios, doentes. Ele quer curá-las e libertá-las. Elas podem receber o poder de Jesus sobre a vida delas agora mesmo. Agora mesmo. Se nós amarmos as pessoas, se tivermos um coração por essas almas, se servirmos a Deus para que Ele possa expandir a obra dele e alcançar mais pessoas. Amém? Então, isso é algo que você deveria renovar sua mente todos os dias e renovar sua mente ainda mais quando você estiver tendo um dia que está se sentindo egoísta. Você precisa renovar sua mente sobre quão sério e urgente isso é. Salvar pessoas. Ser um vaso de Deus que possa conduzi-las à salvação, à liberdade, à cura. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, enquanto você serve em qualquer área, renove sua mente. Enquanto eu faço isso, mais pessoas vão ser salvas. Mais pessoas vão ser salvas. Com certeza, 100%, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo essa obra de Deus, mais pessoas vão ser salvas, vão entrar no reino, vão para o céu quando morrerem, não viverão mais em tormento aqui na terra. Aleluia! Isso é poderoso. Muitos de vocês estavam perdendo essa revelação e estavam se perguntando por que parece tão difícil servir a Deus. Apenas renove sua mente e isso vai te dar compaixão, motivação e zelo para servir a Deus e para amar as pessoas. Amém? Aleluia. Êxodo 4:1. Mas Moisés protestou de novo. E se eles não acreditarem em mim? E se eles não me ouvirem? Certo, então, um pouco de contexto antes de continuar com essa passagem, Deus tinha acabado de falar com Moisés dizendo: Eu estou te chamando para ser a minha boca, eu estou te chamando para libertar o meu povo do Egito, da escravidão e levá-los até a terra prometida. E agora Moisés está respondendo a Deus. E se disserem: O Senhor nunca apareceu para você? Então o Senhor perguntou a ele: O que é isso que está na sua mão? Um cajado de pastor, respondeu Moisés. Jogue no chão, disse o Senhor. Moisés jogou o cajado no chão e ele se transformou em uma cobra.
Moisés pulou para trás, então o Senhor disse: Estenda a mão e segure pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou e ele se transformou de novo em um cajado na mão dele. Faça esse sinal, disse o Senhor. Assim eles vão acreditar que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, realmente apareceu para você. E o Senhor disse a Moisés: Agora coloque sua mão dentro do manto. Moisés colocou a mão dentro do manto. Quando tirou de novo, a mão estava branca como neve, com uma doença de pele severa. Agora coloque a mão de volta, disse o Senhor. Moisés colocou de volta e quando tirou de novo, estava saudável como o resto do corpo. Verso 10. Mas Moisés suplicou ao Senhor: Senhor, eu não sou bom com palavras, nunca fui nem agora, mesmo depois que o Senhor falou comigo. Eu me enrolo, minha língua trava. Então o Senhor disse: Quem fez a boca do homem? Quem decide quem fala e quem não fala? Quem ouve e quem não ouve? Quem vê e quem não vê? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você enquanto você fala e eu vou te instruir sobre o que dizer. Aleluia. Então, começando pela primeira parte da escritura, Moisés basicamente está dizendo: Como eu posso fazer o que o Senhor está me chamando para fazer aqui na terra? Como eu posso ser essa boca do Senhor e liderar o povo? Como eu posso guiar o povo para a liberdade e para a salvação? Como? Eu? O que eu posso fazer? Sou só o velho e simples eu. Eu nem falo bem. Mas Deus disse: O que está na sua mão? E havia um cajado de pastor na mão dele. Ele era pastor. Deus tinha dado a ele a habilidade, o dom de ser pastor. E essa mesma habilidade, essa mesma provisão, o cajado que estava na mão dele, foi o que Deus pediu para ele usar em obediência a Deus. Para lançar no chão, e Deus fez milagres e sinais através do que estava na mão dele. Então ele era pastor. Essa era uma habilidade que Deus tinha dado para ele, como todos nós temos habilidades diferentes. E aquele cajado representa a habilidade que Moisés recebeu de Deus, algo que Deus colocou nas mãos dele. E ele ofereceu isso a Deus, e quando ofereceu, fazendo o que Deus mandou, aquilo se tornou sobrenatural, se tornou milagroso. Então, usar o cajado como ele queria, vida tranquila, sossegada como pastor, sem perseguição, sem resistência, nada milagroso. Mas aquela mesma habilidade usada para o reino de Deus, para amar as pessoas, para servi-lo na obra dele, se tornou milagrosa. É assim no reino com tudo que Deus te deu, toda habilidade, toda semente que Deus te deu, todo dom. Você pode usar essas coisas no mundo, pode usá-las para o seu próprio benefício egoísta e nada sobrenatural vai acontecer. Mas se usar essas mesmas coisas para o reino de Deus, Deus faz milagres através delas. Deus leva pessoas à salvação, liberta e cura através dessas coisas que ele te deu, quando você as usa em obediência a Deus. Aleluia! Vou te dar alguns exemplos disso. Então, habilidades. Vamos falar sobre habilidades. Eu tinha editado um vídeo na vida. Na época que recebi o chamado de Deus para ser uma apóstola, eu aprendi a mexer no iMovie sozinha. Fiz um videozinho de viagem super básico. Eu era uma editora totalmente imatura. Ensinei a mim mesma o básico do básico. Avançando alguns anos depois de receber a profecia sobre a minha vida, a profecia de que o avivamento era agora, meu pai espiritual profetizou sobre mim e disse: A forma como você verá essa palavra se cumprir e o avivamento acontecer é por meio de vídeos de 1 minuto. Eu vejo pessoas sendo atraídas por vídeos de 1 minuto. Então você precisa postar vídeos de 1 minuto e continue como os israelitas deram voltas no muro de Jericó até que Deus os derrubou. Não pare, não desista. Esse foi um momento em que Deus estava dizendo: Você tem um cajado na mão. Você tem a habilidade. Muito imatura, mas é alguma coisa.
Você tem um cérebro que pode aprender novas habilidades, então use o que está na sua mão. E foi isso que eu fiz. Comecei a editar eu mesma. Nossa igreja era muito pequena, não havia mais ninguém que soubesse editar. Eu comecei a editar, comecei a postar vídeo por anos. Esses vídeos não estavam aumentando visualizações. O número de seguidores não crescia, eles tinham só um punhadinho de visualizações. Mas, um dia e meio antes do meu aniversário de 30 anos, foi dezembro de 2020, Deus me deu essa visão de montar um vídeo com cenas do que ele tinha feito com o poder no último ano. Eu postei esse vídeo de 59 segundos no TikTok e ele viralizou completamente. Ele alcançou 1 milhão de visualizações um dia e meio depois, no dia do meu aniversário de 30 anos. E teve milhares de comentários de pessoas testemunhando milagres que receberam ao assistir o vídeo. Pessoas testemunhando que foram curadas enquanto assistiam, que tinham sintomas de Covid e desapareceram, tinham dores e sumiram, tinham ansiedade e sentiram algo sair e agora sentem paz, e por aí vai. Ateus dizendo: senti um poder me tocar quando assisti. E aquele vídeo foi o começo dos muros de Jericó caindo. Aquele vídeo foi o início desse avivamento explodindo até onde estamos hoje. Então tudo começou com Deus dizendo para mim: use o que está em suas mãos. Esse era o meu cajado de pastor. Eu tinha a direção profética, assim como Moisés recebeu a direção profética específica para fazer aquele sinal com o que estava em suas mãos, para lançar no chão e Deus faria um sinal através daquilo. Então eu lancei as habilidades de edição, habilidades mínimas, e eu continuei. E Deus soprou sobre isso no tempo perfeito dele, e sinais, maravilhas, milagres aconteceram através daquela obediência. Se eu tivesse editado vídeos por conta própria para o mundo, isso não teria acontecido, mas fazendo para o reino de Deus, amando pessoas, muitos milagres aconteceram. Foi o que fez o avivamento começar. Glória a Deus. Então, e sobre as suas habilidades? E sobre os seus dons, suas fraquezas que na verdade são habilidades? Eu falei mais sobre isso no vídeo Sua Missão Divina, de algumas semanas atrás, você pode assistir depois. Mas, quais são as habilidades que Deus está pedindo para você usar? E Ele fará milagres através delas. Ele vai levar muitas pessoas à salvação e libertação através delas. Deixe Deus usar, comece a usar. Amém? Aleluia. Tá, isso foi sobre habilidades. Agora quero falar sobre influência. Todos vocês têm influência. Mesmo que seja 5 pessoas, 10 pessoas, isso já é uma grande influência. Alguns de vocês têm muito mais. Alguns de vocês aí no mundo assistindo agora têm uma influência enorme que Deus confiou a vocês. Muitas pessoas, muitos seguidores, milhares de seguidores, milhões de seguidores. E Deus não te deu isso para você guardar para si e usar para o seu próprio benefício, para usar para ter uma boa reputação. Ele te deu a influência para o reino dele. A Igreja 5F começou a cerca de 20 pessoas no primeiro ano e foi diminuindo a cada ano durante 4 anos, de 20 para 15, depois para 10, 5, até 2, quando o Covid chegou. Então, quando veio o Covid, muitas vezes era só Jantol e eu. Às vezes pareciam algumas pessoas no parque, tinha 5, 10, 20, 5, 3, 2, 5. Variava toda semana. E quando aquele vídeo viralizou, as pessoas começaram a chegar aos poucos, semana após semana, porque a notícia começou a se espalhar e então aconteceu a primeira libertação por causa daquele vídeo viral. Uma mulher viu outro vídeo em Massachusetts, ela voou para Los Angeles para encontrar Jesus na igreja 5F e foi liberta de um demônio. E esse vídeo viralizou, o que levou muitas pessoas a correrem para cá. Isso fez os vídeos explodirem, viralizarem. De repente, apareceram todos esses ministros que operam em libertação. Eu nunca tinha visto alguém operar em libertação até meu pai espiritual. Libertação de verdade. Eu achava que tinha visto isso antes, mas libertação real, só com meu pai espiritual. E de repente tinha essas pessoas com ministério de libertação nos Estados Unidos. Eu nem sabia que existiam, me procurando dizendo: "Estamos com você, te apoiamos, estamos torcendo por você". E eu fiquei chocada. E um deles, antes de compartilhar isso, deixa eu contar, começamos a crescer, chegamos a 20 e poucas pessoas quando essa mulher veio. Foi o primeiro demônio expulso, a primeira libertação que Jesus fez. Estava com uns 20 e poucos, então fomos crescendo a cada semana. Tivemos tipo 30 na semana seguinte, depois uns 40 e poucos na outra semana, depois uns 50 e poucos. Cerca de 2 meses depois chegamos a 80.
chegamos a 80 pessoas. Foi o máximo que já tivemos até então. E só alguns meses antes havia uma pessoa só no anfiteatro, no parque, e essa pessoa foi embora no meio da pregação. E agora crescemos para 80. E então, um dos ministros de libertação que tinha me procurado para apoiar me convidou para participar de um podcast dele. Ele tinha muitos seguidores. Então eu participei do podcast e no final do podcast ele disse para todos que estavam assistindo: "Vocês todos deveriam ir nesse culto. Ir a um culto do domingo. Isso é avivamento, vocês deveriam ir encontrar o poder de Deus e fazer parte disso. Vocês deveriam ir. Vocês que estão no sul da Califórnia ou além." Então ele usou a influência dele para amar pessoas, para servir a Deus. Amém? E eu fiquei tão chocada com o poder da influência, porque naquele domingo 300 pessoas apareceram. O anfiteatro ficou lotado. E eu sei que uma grande parte disso foi porque havia esse cajado de pastor sendo usado por esse homem, entregando o que Deus deu a ele para amar pessoas, amar de verdade, não por interesse próprio, não como competição, querendo segurar pessoas só para si, mas amando de verdade as pessoas. Você pode se levantar se você veio aqui por causa daquele vídeo? Cadê a Mayra? Eu acho que a Mayra também. Tem algumas pessoas aqui hoje que foi assim que descobriram. E estão plantadas desde então e foram libertas e transformadas, glória a Deus. E tem muitas pessoas online que têm esse mesmo testemunho também. Mas a partir dali, só continuamos crescendo. Depois daquilo passaram a vir centenas. Antes daquele dia não era nem 100. Depois daquele dia eram centenas, todos os domingos. Presencialmente e também crescendo muito online, mas eu compartilho isso para te mostrar o poder da influência que Deus te deu. Me chocou quando alguém realmente usa, porque é uma escolha como você usa a sua influência. Mas se você amar pessoas com sua influência, amar de verdade, se você ver que as pessoas precisam de liberdade e você vê que há liberdade acontecendo em algum lugar, fale para quem você influencia. Fale para os seus seguidores onde eles podem ser livres. Isso é amar as pessoas, isso é amar a Deus. Amém? Você tem sua própria influência nas redes sociais, você deveria estar usando completamente para Deus. Amém? Aleluia. Outra maneira de amar pessoas por meio da sua obediência, outro cajado que Deus está te chamando a usar é compartilhar o seu testemunho. Eu acredito que cada um de vocês que já compartilhou um testemunho, eu acredito que entre uma e milhares de pessoas foram salvas, libertas, foram transformadas pelo poder de Deus por causa do seu testemunho. Porque toda semana pessoas testemunham aqui sobre os milagres que receberam. E muitos deles é por causa de vídeos que assistiram, testemunhos compartilhados. Outros dizem: "Eu tive fé porque ouvi o testemunho daquela pessoa. Eu vim me posicionar onde o poder de Deus está porque ouvi esse testemunho." É por isso que eu digo com todo o meu coração que cada um de vocês que já compartilhou seu testemunho, especialmente se você compartilhou nas redes sociais, se permitiu que a Igreja 5F compartilhasse, por exemplo, você alcançou muito mais do que uma pessoa. Mas não é só que você alcançou, mas eu estou te dizendo, você contribuiu para entre uma e milhares, talvez milhões, de pessoas serem salvas, curadas e libertas. Equipadas para serem quem Deus a chamou para ser. Não é poderoso? Seu testemunho é seu cajado. Seu testemunho é seu cajado. Deus está fazendo maravilhas através do seu testemunho. Então, continue compartilhando. Continue espalhando os panfletos. Continue compartilhando os livros. Eu tenho tanto orgulho de todos vocês, guerreiros do avivamento, aqui e ao redor do mundo. Estou vendo vocês compartilhar os panfletos, compartilharem os livros, desbloqueie sua libertação com as pessoas por toda parte, saindo e falando com pessoas, entregando panfletos para elas. Isso é amar pessoas. Isso é amar a Deus.
E Deus está usando cada semente plantada, eu estou te dizendo. Algumas dessas pessoas que vocês conheceu pessoalmente, que você entregou um panfleto, compartilhou seu testemunho, deu um livro, e outras que você nem viu, mas deixou em algum lugar, eu estou te dizendo, muitas foram salvas, curadas e libertas. E muitos ainda serão, por causa desse ato de obediência. Eu sei disso com todo o meu coração, então continue com o fogo e compaixão pelas pessoas de Deus. Amém? E agora, o último cajado que vou mencionar, o cajado que Deus está te chamando para usar e através do qual ele fará milagres, é ao servir na obra de Deus e ao semear, semear financeiramente. Quando éramos pequenos, quando nossa igreja era pequena, as pessoas que vinham à igreja davam, e meus pais, eu pedia aos meus pais se podiam dar toda semana, por cerca de 3 anos. Meus pais davam. Eles davam mais do que qualquer pessoa, toda semana, por 3 anos. Porque não entrava o suficiente, e eu sou tão grata a eles. Mas é porque eles foram usados por Deus dessa forma. As pessoas que estavam ali naquela igreja, incluindo Jantal, os pais da Jantal também, aquelas ovelhas puderam ser alimentadas, elas puderam ser tocadas. E o que Deus estava fazendo pôde crescer até chegar ao ponto onde Deus estava pronto para que isso viralizasse e o avivamento começasse. Porque meus pais e aqueles que estavam na igreja naquela época deram fielmente à obra de Deus, e a obra de Deus pôde continuar e florescer até esse avivamento global que estamos vendo agora. Quão poderosas foram aquelas sementes nos pequenos começos? Quão poderosas foram aquelas sementes das pessoas da igreja naquela época e dos meus pais? Quão poderosas foram aquelas sementes? Elas estavam colocando os tijolos da fundação deste avivamento global. Amém? Nós não estaríamos aqui sem essas sementes, sem esses tijolos. Então, cerca de 4 anos depois, o avivamento começou. Primeiro, quero dizer que eu contei, acho que foram cerca de 156 cultos de domingo na Igreja 5F antes do avivamento começar. Por volta disso, 156, vamos dizer. E durante esse tempo, meus pais e aquelas pessoas que estavam dando naquela época, nosso pequeno grupo da congregação, foram muitos domingos semeando. Mas veja o poder disso, veja aonde isso levou. Amém? Agora, desde então, agora já se passaram 4 anos desde que o avivamento começou. E eu contei, foram cerca de 208 domingos, cultos de domingo, onde muitos de vocês e alguns que estiveram aqui no passado e aqueles que assistem online semearam fielmente e serviram e tornaram possível a obra de Deus em todos esses domingos. E em todos esses domingos era avivamento. Deus curou, libertou e capacitou o seu povo todo domingo. Todo domingo. Então, esse cajado na sua mão de semear e servir, Deus fez muitos milagres através dele. Todo domingo. Aleluia. E houve cerca de 150 eventos e conferências do Avivamento é Agora. Desde 2021, cerca de 150 ao redor do mundo. E em cada um deles, tantas pessoas foram libertas, curadas, entregaram suas vidas a Jesus. Foram incendiadas por Jesus, receberam impartição, como no testemunho que compartilhamos, e agora estão espalhando o avivamento. O Victor, aquele primeiro rapaz que vimos da Suécia, ele nem conhecia Jesus. Ele foi a um evento do Avivamento e Agora, ele conheceu Jesus lá, Jesus libertou ele lá da depressão e de outras coisas, vícios, e incendiou ele. Agora ele está andando em seu chamado, recebeu a impartição da unção e está espalhando o avivamento na Suécia. E além. Veja o quão impactante e poderoso é apenas um evento do Avivamento é Agora. E cerca de 140 aproximadamente, 140 desses 150 eventos foram completamente patrocinados por uma pessoa, por cerca de 140 pessoas diferentes.
Algumas delas estão aqui agora, como em Redlands. Algumas são da nossa família 5F ao redor do mundo. Elas pagaram pelo evento inteiro, pagaram pela viagem, pagaram por tudo, porque há muitos custos desses eventos, muitos. Então, eu não fiz a conta exata, mas contei e percebi que no ano passado e neste ano foi quando a Igreja 5F começou a organizar seus próprios eventos, em sua maioria. Fizemos alguns no ano anterior, só alguns foram em parques, mas antes disso, todos foram pagos por pessoas. Todos foram pagos por pessoas, porque essas pessoas estavam amando. Elas queriam ver outras pessoas curadas e libertas na sua cidade, na sua nação e salvas. Foram 140 pessoas, cada uma dando milhares. Milhares. Cada uma. Para que esses eventos pudessem acontecer e muitas pessoas pudessem encontrar Jesus. Eu só quero compartilhar o quão poderoso isso é. Quão poderoso isso é. Não é poderoso? Você vê como isso é amar as pessoas? Acho que a maioria das pessoas que hoje estão plantadas, elas vieram ou à Igreja 5F presencialmente, ou a um evento, e foi porque alguém as amou. Alguém amou desconhecidos. Temos membros da família 5F que financiaram eventos do Avivamento é Agora inteiros, como alguns no ano passado, que foram totalmente financiados por pessoas que estão plantadas em uma cidade onde nem moram, em uma nação diferente. Esse é o amor que Deus está te chamando a ter pelo povo dele, pelas pessoas que você nem conhece. Deus vai fazer milagres, sinais e maravilhas através do que você usar em sua mão. Amém? Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Então, Filipenses 4:8 diz: E agora, queridos irmãos e irmãs, mais uma coisa: concentrem os pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre, certo, puro, amável e admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Paulo está dizendo aqui: tudo o que vocês ouviram de mim e me viram fazer, amar as pessoas, servir e estar envolvidos nos negócios do Pai, coloquem em prática. Essa escritura está dizendo para meditar em coisas boas, coisas puras. Algumas das coisas nas quais você precisa meditar são amar pessoas. Você precisa meditar na salvação das almas, para que as pessoas sejam livres. Medite, é assim que você vai conseguir amar mais as pessoas e servir a Deus de uma forma mais elevada, da forma que Ele está te chamando. Medite. Renove a sua mente com o coração de Deus pelas pessoas dele. Amém?